Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 17 de setembro, nossa terça-feira, beleza? Lembrando que se você aí não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, já sabe, né? O dedo não vai cair. Então deixa o like aí, porque é a maneira com que vocês conseguem me ajudar aí desse lado. E também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Inclusive teve um comentário muito bom referente ao dedo não cai, que foi, né, confirmado, o dedo não cai mesmo. E valeu, né, pelo feedback lá de falar que gosta do conteúdo e gostei do nome também, tá? Que é TPV. Eu uso o ABV, mas o TPV também é muito bom. Inclusive eu cheguei a usar ele alguma época. Eu só tirei mesmo por conta de preferência do ABV, porque eu já uso, né? Já usava o ABV, mas gosto também do TPV. Beleza? Um indicador muito bom. Vocês são foda, hein, pessoal. Bom, vamos lá. O Ibovespa, pessoal, segue o processo de correção, tá? Hoje ainda baixa volatilidade, baixo volume, né? Desde o final da semana passada ainda. Não, desde o início da semana passada. A gente ainda vê aqui o processo de correção, estruturando aqui essa possível bandeirinha de alta. Só que o detalhe tá, pessoal? A gente comentou sobre a possibilidade de vir, né? Testar aqui a zona do 132.600, 131.200, que seria aquela leitura, né, de corrigir o movimento entre esse último fundo e o último topo. Só que essa semana, né, tá começando, né, mas enfim, a gente já começa a ver a possibilidade disso aqui no Ibovespa ó, está sendo a formação de um fundo ascendente, tá? Então essa zona do 133 ao 134 pode estar sendo de fato a formação de um fundo ascendente para o Ibovespa. Vai ser o fundo aqui? Eu não faço ideia, mas né, quando a gente olha aqui no preço, a possibilidade disso aqui já está sendo a formação de um fundo ascendente para tentar, quem sabe, voltar para romper o topo ali na região de 137.440, o que acionaria um novo pivô de alta. Tá? Dito isso, ainda existe a possibilidade de testar lá embaixo? Existe. Tá? Tem as zonas aqui que a gente ainda vai deixar aqui marcado, 132.600, mas parece a formação de um fundo nessa região de 133, 134. O acionamento do pivô dá só no rompimento lá do topo, do 137.435. Então, por enquanto, correção saudável e super normal aí para o Ibovespa dentro da última pernada de alta, tá? O dólar segue fraco, apesar de ter aqui uma LTA, né, que é linha de tendência de alta, a tendência ainda a ser de alta no curto prazo, a gente vê um dólar mais fraco, o volume também bem baixo, baixa volatilidade. Caso ele venha perder essa zona de LTA, a gente tem a zona de suporte aqui forte para o dólar só lá nos 5.400, tá? Essa região de 5.400 foram fundos aqui anteriores. Por enquanto o dólar é bem fraco, a gente já vê ele testando um suporte de linha de tendência, mas sem volta de fluxo comprador, então demonstrando ainda fraqueza, tá? Pode de fato querer vir buscar essa zona aqui dos 5.400. Dito isso, e voltando lá para fora, o S&P hoje uma leve alta de 0,03 até o momento, brigando em ponto de resistência. Se o fechamento ocorrer hoje desse jeito, lembra que amanhã, dia 18, é um dia muito importante, tem dados econômicos muito importantes para sair amanhã na parte da manhã. Amanhã na parte da manhã, até rimou, né? Que é a questão da taxa de juros, né? Lá dos Estados Unidos. Então eu já estava comentando com vocês, né, que quando começa a se aproximar, a gente começa a ver a volta de volatilidade, de fluxo, principalmente nas criptos, que é o que a gente vai dar uma olhada hoje, que deu uma boa reagida. Eu já vinha comentando sobre isso com vocês, mas deve entrar bastante volatilidade nos próximos dias, nas próximas semanas, beleza? O S&P, caso ele faça o fechamento assim, e amanhã deve entrar volatilidade também no S&P, a gente pode trabalhar, tem a possibilidade, se ele fecha assim, que é o que eu sempre comento com vocês aqui, sempre não, mas quando aparece, né? Que é aquela questão do setup de stop. Se ele fecha assim, próximo de um nível de resistência, tem pessoas que operam contra a tendência, vai querer vender na perda da mínima e o stop vai estar nessa região aqui um pouco acima desses topos. O que acontece? Pode acontecer, né? Ele vem amanhã, perde essa mínima, aciona a venda aqui da galera e no mesmo dia ele volta a fechar lá em cima.
pegando todo mundo na contramão, estopando, né? Porque para você fechar uma posição vendida, você tem que comprar. Então isso acaba impulsionando e gerando fluxo maior de compra, tá? Mas é só uma possibilidade, tá, pessoal? É muito mais a questão de imaginar que ele pode fazer isso do que ter alguma probabilidade, tá? Mas só comentando que pode ser algo que venha a acontecer aqui. Mas, rompendo lá os 5.675 para qualquer ocasião, aciona um novo pivô de alta e a gente tem uma possível retomada de alta aí do S&P, pelo menos agora, né? O Dow Jones chegou a acionar o pivô, também ainda não andou, um volume aqui vendedor acima da média, mas fechou acima do ponto de resistência ontem, então ele já confirmou um pivô de alta, tá? Então a gente já pode pegar aqui a retração e projetar tanto esse movimento inteiro, olha, quanto o movimento menor, né? Ele cravou aqui o primeiro alvo, que é aquele que eu não considero, que é o 618, né? E o próximo alvo lá nos 43, ok? Eu prefiro trabalhar nesse contexto com um alvo mais curto por conta do momento de mercado, tá? Então, próximo alvo, 42.530 aí pro Dow Jones. Índice da Nasdaq brigando aqui no ponto de resistência de linha de tendência, mas acionou um pivôzinho de alta, ele só não conseguiu fechar acima, né? Precisa fechar aqui, ó. Acima daqui. Ainda tá brigando aqui nessa região, vamos ver amanhã, né? Amanhã promete aí bastante volatilidade, ou pelo menos o início dela, né? O Brent segue o processo de correção que a gente havia comentado, vamos ver se testou a média móvel, começa a chegar próximo da média móvel de 20, já começa a demonstrar mais fraqueza, né? Candle pequeno, também baixa volatilidade, fazendo um processo de pullback, ainda dentro de uma tendência de baixa, normal, tá? Minério de ferro segue lá em zona de fundo, zona de suporte, ainda segue dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, para cima tem resistência lá do canal nos 99. O DXY segue corrigindo, zona de suporte, ainda dentro de uma tendência de baixa. Zona de suporte essa nos 100 dólares e 50, abaixo disso o próximo suporte é nos 99,50, tá? Nikkei uma queda de 1%, também nada interessante. DAX nada interessante. IMOEX querendo esbanjar volta de força compradora, né? Olha, fez um pullback aqui nessa LTB, que é o antigo ponto de resistência. Ele rompeu aqui, voltou a testar aqui como suporte. A gente já vê a tentativa de impulsionar aí para cima de novo, tá? IMOEX acionou um pivôzinho de alta, né, dentro do canal de baixa, mas rompendo aqui os 2.800 começa a gerar expectativa um pouco mais de alta no curto prazo, tá? O ouro corrigindo, né? Máxima histórica também, tá, pessoal? Só para lembrar, a máxima histórica. Hoje, 2.570. Próximo alvo lá na região dos 2.600. Lembrando que agora o ouro trabalha aí na fase de descobrimento de preço. O gás ainda não conseguiu pegar tração nesse movimento, né? Tem alvos projetados lá em cima nos 2,60. Hoje um fechamento mais negativo de 3%. A prata brigando lá em ponto de resistência também, né? Querendo romper essa congestão aqui de alta no médio prazo, mas hoje uma leve queda, 0,12, baixa volatilidade aí para a prata, tá? Partindo para as criptos, a gente tem o Bitcoin reagindo, né? Hoje uma alta de 3,31. A gente já começa a ver, olha, aparição de fluxo comprador. Só que ainda assim esse pivôzinho aqui, olha, esse micro pivô, né? Precisa fechar hoje às 21 horas da noite. Vamos ver se eu consigo deixar aqui certo. O pivô precisa fechar acima dos 60.735. Ele é só um pivôzinho de alto, mas não é um pivô que tem tanta... como é que eu posso expressar isso? Não tem tanta importância. Tá? No sentido de, mesmo que ele faça esse pivôzinho, ele abre espaço para voltar a testar os 65.800, 66 mil dólares, que é a resistência dessa possível bandeira de alta no médio prazo, que sempre chama aqui de congestão. Então, interessante mesmo, Bitcoin romper e começar a fechar acima aí dos 67, 68, começa a ficar bem interessante, tá? E aí a gente começa a ter alvos bem longos para cima. E a gente comentou, quando testou toda essa região, 53, 55, quando estava em 57, comentando, pessoal,
com gestão de médio prazo, qualquer oportunidade de acumular mais um pouco, visando aí 6, um ano no mínimo, são boas oportunidades de compra essa zona de suporte, tá? Hoje já está em 60 mil, ok? E ainda segue sendo aí interessante, né, para o DCAA, mas deve entrar bastante volatilidade, tá? Eu, pelo menos, gosto bastante. Ethereum ainda querendo ganhar força, mas ainda mais fraco, né? Anda acontecendo algumas coisas ligado ao projeto da Ethereum que vem causando uma certa dúvida referente à descentralização da questão dos reistakes, né, que são mais a parte ali de DeFi. Tem muitos protocolos com boa participação e isso acaba não sendo muito bom. E também a questão de muita diversificação na rede de camada 2, né, que a gente chama de Layer 2, que é no caso da Arbitrum, na rede da Optimism, entre diversas outras redes que acabaram sendo criadas na segunda camada da rede Ethereum, com a intenção de ajudar a rede 1. Então você tem as camadas 2 que fazem as transações, tem os protocolos e usa a segurança da camada 1 para não congestionar. Mas acabou que ficou dando aí muita liquidez fracionada, tá? Isso acaba ficando um pouco ruim, mas é um assunto muito técnico, mas enfim, por isso a Ethereum tá meio sem força ainda, tá? Bem fraca ainda, precisa romper aqui os 2.500 para gerar a expectativa de retomada de alta, mas por enquanto em zona de congestão de médio prazo, zona de suporte, também sempre acho interessante acumular visando o médio prazo, se você gosta do ativo, próximo a essas zonas de suporte, assim como a gente vê aqui 2.100, $2.000 é uma zona bem importante de suporte aí para Ethereum, tá? Antes da gente partir para a bolsa, rapidinho, pessoal, só comentar com vocês, para a gente dar uma olhada na plataforma que eu estava falando com vocês, tá? A gente tem aqui. Eita! O desempenho, olha, aqui são os gráficos dos índices, tá? Tem bastante coisa aqui nessa plataforma, tá, pessoal? No dia de hoje, deixa eu só. No dia de hoje, o que mais teve o desempenho, o que melhor performou foi o açúcar, né? Depois o paládio, teve aqui o VIX, que é o índice de volatilidade, porcos magros, óleo de aquecimento, óleo de soja, então tem bastante coisa, bastante índice para ser analisado aqui nessa plataforma, tá? A gente consegue ver por índices, né? Olha, índice, que é o que a gente já olhou ali, mas enfim, tem aqui também, olha, né? S&P, uma alta de 0,10, Nasdaq, alta de 0,16, o Russell a gente não olhou, né? Russell uma alta aí de 0,84, também é bem importante o Russell. O VIX, o DAX é o que a gente olhou, o euro, e aqui o Nikkei também. Tem índice separado, índice de energia, que a gente tem aqui, que aí são petróleo, né? São as commodities aí ligado à energia, gasolina, etanol, né? O gás que a gente estava olhando lá, tá vendo que o gráfico aqui é parecido? Tá pequenininho, mas é o mesmo gráfico de lá. Títulos, né? De 30 anos, de 10 anos, 5 anos, 2 anos. A gente vê hoje aí todos negativo. Lembra que eu falei para vocês que tinha até de laranja? Tem laranja, tem café, o sugar acho que é açúcar, né? Meu inglês é bem simples, vamos dizer assim. Tem esse aqui que eu não sei o que é, olha, lumber, cotton, também não sei. Mas enfim, tem bastante coisa. Ó, metais, né? O que é o ouro, prata, platina, palladium, tem carnes também. Cara, tem bastante coisa aqui, olha. Eu falei para vocês que tinha, né? Grãos, bastante, ó. Canola, moeda, aqui é Forex, né? Os par de moedas, olha, o dólar, euro, o yen. Isso aqui acho que é o australiano. Mas tem bastante coisa aqui, né? Dá pra ver, deixa eu ver o que mais que tem aqui de interessante para mostrar para vocês. Forex é essa parte aqui, ó, Forex. Tem aqui também a valorização. Tem o mapa, que é o mapa de ativos, que dá para ver bastante coisa também, olha. Você consegue ver a performance do dia, qual foram as melhores, né?
Isso aqui é tudo lá fora, tá, pessoal? Isso aqui é tudo ações do S&P. Você pode escolher aqui o desempenho de um dia. Vamos ver mundo. Clica aqui em mundo. Ele vai aparecer, ó, Irlanda, Canadá, Colômbia, Brasil, Espanha. Então tem bastante coisa aqui bem interessante para dar uma olhada, tá? A gente pode começar a dar uma olhada aqui nesses outros. É assim, né? Não sei se alguém opera aí essas outras commodities, mas a gente pode olhar aqui por questão de querer olhar, tá? Por mim, não faz diferença. Se vocês gostar, a gente sempre dá uma passada por aqui, dá uma olhada como é que foi aí, de fato, uma visão mais geral, beleza? Mas tem bastante coisa aqui, tá? Dito isso, voltando para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, Azul 4, sigo não vendo nada para ser feito ainda. Pets 3 já está interessante, tá, pessoal? Ó, olha que pullback bonito. A gente vê que ela rompeu uma linha de tendência que, deixa eu tirar aqui que eu estou bem em cima, né? Essa linha de tendência de médio prazo que teve início lá no mês 5 de 2023. Então, Pets 3 conseguiu romper esse ponto de resistência e voltou a testar como um suporte, o que passa a deixar o movimento agora sim de fato mais interessante. Tá? A gente olha o estocástico lá na região de sobrevenda, em um ativo que vende uma forte movimentação de alta, voltou para fazer o reteste de um antigo ponto que foi feito o rompimento, então um pullback bem interessante. Pullback com volume caindo, que é o que eu sempre comento com vocês que é o mais interessante, né? A gente quer ver um movimento de expansão com volume a favor do movimento e a correção com volume baixo. Tá? Então tá bem interessante, a gente vê o OBV também no processo de correção, né? Processo de correção, então Pets 3 eu começo a achar aí, eita, interessante, tá? Aqui em cima, olha, com esse engolfo, não é bem um engolfo, faltou um pouquinho aqui, né? Tem o perfil mais arriscado, no rompimento da máxima, eu só não colocaria o stop na mínima. Deixa eu só colocar aqui as médias. Média móvel de 50 passando por baixo. Eu colocaria o stop no financeiro, tá, pessoal? Eu colocaria um stop aí de 7,5% até 8% por conta da volatilidade do papel, tá? Para tentar pegar a continuação de fato desse movimento de alta. Só até o topo anterior já tem 11%, né? Então você pode pensar em fazer uma saída parcial nessa região de topo, e aí se de fato ele romper e fechar acima do topo, confirmando um pivô de alta, você tem um residual para tentar pegar 3, 4 vezes o tamanho aí para cima, se de fato o papel lançar mais uma onda para cima, tá? Outra possibilidade é esperar aqui o rompimento dessa correção, tá? Aí tem que esperar o rompimento aqui dessa congestão, e nada mais é do que uma possível bandeira. Aí no setup da bandeira ainda não foi acionado, tá? Precisa romper aqui essa resistência da bandeira e fechar acima, beleza? Mas já está interessante. Os dois ativos que mais caíram hoje, Semin, fazendo o processo de pullback, que a gente comentou aqui, lembra? O papel chegou a puxar aí, olha, 24%. Bem bonito, a gente comentou desse vazio gráfico, né? O ativo rompeu zona de congestão e suporte e retomou o fluxo comprador. A gente comentou sobre essa possibilidade em vídeos aqui do fechamento e também em vídeos do panorama semanal, tá? Rompeu congestão, acabou pegando aí bastante impulsão para cima. Mas hoje já abriu aqui correção, também já não vejo mais nada para ser feito. Braskem a gente comentou aqui também, olha lá onde que ela foi, ó, média móvel de 200, quem aí lembra? A gente comentou aqui nesse pivô, né, ó. Ela vem dessa movimentação de baixa, quebra essa estrutura de baixa, corrigiu, a gente comentou que nessas zonas aqui próximo da média aqui já daria entrada, para tentar carregar até essa média móvel de 200, até esse topo aqui anterior, pelo menos para fazer uma saída parcial e depois tentar carregar, tá? Quem pegou e acabou se dando bem, né? O papel chegou a puxar aí a 8,40, já pode pensar em fazer uma saída parcial. O stop que técnico estava aqui já pode ser ajustado tanto para cá, que não vai fazer tanta diferença, ou na mínima dessa barra aqui de força. Tá? E aí, de fato, se romper essa média móvel de 200, dos 19,60, tem bastante espaço para cima, porque também entra numa região de vazio gráfico. Tá? E aí tem uma fronteira de gap lá nos 22,20. Quem sabe vai lá para fechar, né?
Começando a análise a pedido de vocês, tem pouco ativo hoje, então IRBR, por enquanto não vejo mais nada para ser feito, a gente comentou de compra aqui de pullback, já está rolando, o stop está aqui embaixo, por enquanto não vejo mais nada para fazer. BIF3, processo de correção, correção essa aqui, não gostei muito porque demonstra fraqueza, tá? Depois dessa impulsão forte de alta, a correção ela veio até o último nível de Fibo. Então, quando vem a correção até o último nível de Fibo, se é uma expansão grande, demonstra uma certa fraqueza no movimento. Outro ponto é, ele não conseguiu se segurar nessa zona de antigo ponto de resistência também como um suporte. Ele não se segurou e acabou voltando a fechar abaixo. Tá? O que dá um ar que ele pode ter feito o pullback, olha, assim como o PETS 3, em um ponto antigo de LTB de médio prazo também. Deixa eu só colocar aqui na cor preta. Né? Que é essa resistência aqui da congestão, então ele faz o rompimento e voltou a testar aqui. Oportunidade de pullback para quem tem um perfil mais arriscado, a entrada no rompimento da máxima dos R$7. Stop eu colocaria um pouco abaixo da mínima, um stop de 4,30, um stop de 6,69 para tentar pegar a continuação desse movimento para cima, tá? O estocástico também lá na região de sobrevenda, em cima de uma zona de suporte, pode aí de fato ter uma impulsão para jogar para cima de novo, tá? E Jales Machado, ainda nada de interessante, mas hoje já que a gente começa a ver fluxo comprador. Mas aí só se romper o canal de baixo, tá? Por enquanto nada interessante. Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativinho específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte. E agora a gente tem o nosso novo quadro, tá, pessoal? Que é o quadro aí de opções, onde o Alejandro, que é o analista aqui também da Capitalizo, cuida da parte de opções. Veio aí para agregar bastante, né? Sabe muito de opções, sabe muito de análise técnica também. Creio que vai ajudar bastante vocês. Todos os dias, aqui nesse mesmo canal, às 10 horas da manhã, ele vai fazer um quadro ao vivo, tá? Das 10 às 11, pegando aí a abertura do mercado, comentando os pontos importantes, agenda econômica, olhando alguns gráficos, comentando sobre a possibilidade em algumas opções, sobre análise técnica também, beleza? Então vale muito a pena separar aí das 10 às 11 para pelo menos dar uma olhada, porque deve não, né? Vai ajudar bastante vocês, não na questão só de ficar bem informado, mas também de adquirir o conhecimento e o olhar de analisar o mercado, que eu acho que é o que mais importa quando você está assistindo um vídeo, seja de fechamento, seja de morning call, não só as informações, mas como a pessoa passa o aprendizado dela, porque como eu já disse para vocês, eu aprendi muito sobre análise técnica, olhando o fechamento de mercado de outras pessoas sérias do mercado, que de fato você vê ali a pessoa comentando o mercado como ela olha para ela mesma. Então isso acaba ajudando bastante. Enfim, que é o que eu já faço para vocês aqui todos os dias. A gente vai ter o Alejandro também fazendo na parte da manhã. Um quadro aí bem bacana. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Lembrando que quem pediu sobre o índice de papel e celulose, que é bastante importante para os papéis da nossa ação, as análises setoriais eu sempre faço no final de semana, tá? Mas esse é o índice do IMAT, que é o índice de materiais básicos, beleza? É esse aqui. Ainda está bem travado, tá? Para ele ficar interessante e gerar a possibilidade, um viés mais comprador de poder entregar um movimento mais direcional, ele precisa romper os 5.800. Que apesar de estar rompendo essa congestão de curto prazo, ainda logo acima nos 5.800 tem uma resistência intermediária de um prazo maior. Tá? Aí sim, rompendo os 5.800, a gente abre espaço para buscar o topo anterior lá na faixa dos 6.200. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Não esqueça de deixar aqui um comentário e até amanhã, pessoal.